presidente, os vivenciados nessa sofrida república. O ministro Marco Aurélio Mello foi bastante contundente ao dizer-se surpreso com o Renan Calheiros de ele não cumprir essa decisão, relatando ao longo do voto que, desde segunda-feira às 8 horas da noite, Renan Calheiros se nega a assinar essa decisão, essa liminar aqui do Supremo. E vamos lembrar que Renan Calheiros está cumprindo a sua agenda de presidente como se nada tivesse acontecido. Inclusive, ele saiu da residência oficial por volta das 2h30 da tarde, está neste momento sentado na cadeira de presidente do Senado, mesmo com essa liminar aqui do Senado, do Supremo Tribunal Federal, e despachando tranquilamente. Inclusive, há pouco nós recebemos a informação dos nossos colegas de que ele está até mesmo recebendo centrais sindicais lá no Senado. Parece que está acompanhando pela televisão. Mas o que o Supremo Tribunal Federal vai decidir daqui para frente é se ele vai ter que levantar de forma definitiva dessa cadeira ou se vai continuar. A gente sabe que alguns especialistas e alguns ministros já defendiam uma tendência de que o Supremo Tribunal Federal deve fazer o quê? Tirar Renan Calheiros da linha sucessória e deixá-lo na presidência do Senado. Mas isso é uma tendência, a gente tem que aguardar essa votação. Votação que é acompanhada, inclusive, por alguns integrantes do Partido Rede, que trouxeram essa ação aqui para o plenário. E eles disseram o seguinte, ó, é impressionante o poder que Renan Calheiros exerce. Ele consegue não cumprir uma decisão do Supremo Tribunal Federal, já se passando aí quase 48 horas, e ainda, nesse momento, consegue articular de se escapar dessa decisão e continuar no cargo. Vamos ouvir agora o que falou o decano, que é o ministro mais antigo aqui do Supremo, Celso de Mello, um pouquinho antes da sessão começar. Vamos lembrar que é bom aqui que todo mundo comenta, comenta por aqui, inclusive os especialistas, que existe sim uma crise institucional, que o presidente de um poder não obedecer uma determinação de outro é sim considerada uma crise. E é sobre isso que fala Celso de Mello. Por favor. As autoridades responsáveis que chefiam os poderes da República, os três poderes da República, são autoridades altamente responsáveis e têm consciência da necessidade da relação de equilíbrio que deve haver entre os poderes. Eles são independentes, é o que determina a Constituição, mas há um comando que se impõe à observância dos três poderes da República, o convívio harmonioso. Quem também está com a gente é o comentarista de política da Globo News, Valdo Cruz, está acompanhando tudo muito de perto lá em Brasília. Valdo, boa tarde para você. O que você tem de bastidor para a gente sobre esse julgamento do Supremo, que teve apenas a primeira parte agora e está no intervalo nesse momento? Boa tarde, Cris. Exatamente, tem um intervalo agora e quem terminou de falar aqui antes desse intervalo foi o ministro Marco Aurélio. Olha, o ministro Marco Aurélio, nessa fala final sua, ele mandou bem um recado forte para os seus colegas do Supremo Tribunal Federal. Isso foi bem nítido, bem claro, ele cobrando responsabilidade, dizendo que citou o nome de cada um dos seus colegas que estão no plenário, dizendo que eles deveriam cumprir com o seu dever de defender o Supremo Tribunal Federal, de inscrever seus nomes na história e evitar que seus nomes na história sejam no futuro relacionados a um episódio que pode implicar num enfraquecimento do Supremo Tribunal Federal. Então, isso nasce, com certeza, o Marco Aurélio sabe de toda esta operação que estava sendo colocada, montada antes do julgamento, de tentar fazer essa definição seguinte: primeiro, deixa o Renan no cargo e só tira ele da linha sucessória. Isso aí está sendo visto por muita gente como um grande acordão, muita gente até classificando isso como uma pizza que foi colocada no forno aí para tentar preservar o Renan Calheiros nesse momento de dificuldades aqui. Isso então ficou muito claro nessa fala do Marco Aurélio. Ele foi muito forte, viu, Cris, na hora de cobrar responsabilidade de seus colegas no julgamento do Supremo Tribunal Federal. Agora, falando de bastidores, lá no Palácio do Planalto, viu, Cris, a expectativa, mesmo antes de começar esse julgamento, era de que esta solução salomônica fosse a que prevalecesse aqui no julgamento do Supremo Tribunal Federal. Ou seja, aquela que eu já falei, que o Marcelo já falou, seguinte: o Renan Calheiros seria afastado só da linha sucessória, ou seja, ele não poderia vir a substituir o presidente Michel Temer, mas ele continuaria no cargo de presidente do Senado Federal até o final do seu mandato. A gente sabe que o mandato dele termina no início de fevereiro do próximo ano, assim, exatamente de exercer seu poder é pouco tempo agora, porque a gente vai ter o recesso daqui a pouco
no Senado Federal, no Congresso Nacional, mas essa é a expectativa do Planalto. Agora, eu também conversei com o gente do Planalto, é preciso também esperar o resultado do julgamento, porque a nossa previsão, até conversando com ministros, com interlocutores do Supremo, é de que seria essa decisão favorável para o Renan Calheiros. Agora, Cris, vai ficar muito mal. Como é que o Supremo vai explicar isso depois? Como é que ele tomou uma decisão que parecia ir numa linha e acabou mudando totalmente de sentido? Uma proteção ao Renan Calheiros nesse momento de protestos. A gente lembra que no domingo passado, o presidente do Senado, Renan Calheiros, foi o grande alvo dos protestos de rua. A gente aqui em Brasília, até muita gente diz que o ministro Marco Aurélio, deu uma decisão em sintonia com as vozes das ruas, e que agora, que se o Supremo tomar uma decisão diferente, vai ficar muito mal na foto com as ruas, viu, Cris? Pois é, a gente viu também, né, Valdo, o advogado do Senado defendendo essa terceira alternativa também, né? Como você disse, que seria manter o Renan Calheiros na presidência do Senado, mas tirá-lo da sucessão, da linha sucessória da presidência da República. Exatamente, Cris. E olha, esse advogado do Senado veio aqui, claro,